Bom dia, tudo bem? A gente já vai começar aqui. Estou preparando a apresentação. Bom dia para quem está acompanhando. Vamos começar esse webinar que será sensacional. A gente vai falar um pouco mais sobre esse mercado de varejo, né? Vou iniciar o compartilhamento aqui da minha tela para que a gente já consiga apresentar. Só um instante. A gente já começa. Vocês estão me ouvindo bem? Digita aí no chat se vocês estão me ouvindo bem. Vamos lá, então. É um prazer estar aqui novamente com vocês. E a gente vai, então, dar início agora falando um pouco mais de soluções para o mercado varejista, uma solução inteligente, focado em câmeras de segurança. Você não imagina o quanto é importante a gente ter informações de dados, dados que vão melhorar a gestão e a eficiência. Vocês estão vendo a minha tela aqui? Está normal? A gente está ao vivo também no Instagram, pessoal entrando lá no Instagram, também acompanhando aqui a apresentação, e é claro que a gente pode interagir muito bem. Vocês estão vendo a tela? Está normal? Vamos lá, então. Para quem não me conhece, eu sou o Eric, sou engenheiro da Dávoa. Esses daqui são os meus contatos que a gente vê aqui. Eu estou no Instagram como eric.moreira8. Tenho aqui o meu contato também no Facebook e no LinkedIn. Então, vocês podem me seguir, mandar mensagens, contar sobre as nossas experiências de hoje. Eu sou engenheiro formado desde 2004, formado pela FEI, e desde 2016 eu estou na DATA. Faço a engenharia de soluções, preparando soluções mais diversas para atender sempre as necessidades dos clientes. E hoje eu vou passar aqui para vocês um pouco da nossa experiência e agregar valor para soluções voltado, claro, para o mercado do varejo. Vocês vão ver sensacional algumas estratégias para você vender e aplicar as estratégias para venda, que é claro, tudo baseado em vender mais. Então, você vai vender soluções e vai vender também algo que vai trazer valor para a gerência da loja, do supermercado, enfim. Tenho certeza que você vai gostar muito das ideias, dos conceitos que eu vou apresentar aqui para você. Então, vamos dar início aqui. Eu gostaria de apresentar um vídeo, antes de mais nada, para você. Eu costumo fazer isso nas minhas palestras. Esse vídeo aqui, ele se chama O Cachorro Escalador. Dá uma só olhada, e depois a gente vai falar um pouco mais a respeito. Para quem está no Instagram, depois eu posso passar nos stories esse vídeo aí para vocês também poderem acompanhar, ou então faço uma publicação. Eu quero fazer uma reflexão em cima desse vídeo. Dá só uma olhada. Deu uma travada aqui, tive que reiniciar o vídeo, mas vamos lá. O vídeo mostra um cachorro no maior esforço para escalar e aí tentar atravessar uma barreira, né? E vem outro na frente dele e puf, né? Passa na frente e escala na maior velocidade. O que eu quero aqui refletir com vocês?
Vocês percebem que existe um monte de cachorro que está só observando. Nenhum tem uma ação, nenhum deles tem uma atitude, fica observando a ação do outro. Enquanto o primeiro tem iniciativa de sair à frente, buscar os seus objetivos, cumprir as suas metas, não é? Tem uma visão além daquilo que é normal para ele. Então, ele quer expandir. Só que aí vem outro cachorro, observado, né, pelas características e tudo mais, pelo comportamento daquele primeiro cachorro que teve a atitude de ir à frente, e aí ele vai e passa na frente dele. Então, trazendo esse cenário para o mundo dos nossos negócios, eu quero que vocês reflitam o seguinte: o que eu vou passar aqui para vocês é oportunidade. E aí, oportunidades a gente não espera, a gente tem que correr atrás. E se você esperar, você vai ficar só observando, igual todos esses cachorros que ficaram observando algo acontecer. E ali, se você observa, você para no tempo. E cada vez que você para no tempo, outro vem na sua frente e atravessa o seu caminho. Por isso que você não pode deixar de perder oportunidade. Você tem que estar com o olho aberto, atento, olho vivo, para entender tudo o que acontece em sua volta e não deixar passar nenhuma dessas oportunidades. Então, hoje, é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Como é que vocês vão atravessar uma barreira difícil. Hoje a gente está vivendo um momento muito ruim na nossa vida, que é graças a essa pandemia, não é mesmo? Então, como que a gente consegue ampliar as vendas? Como é que a gente consegue mudar alguns nossos conceitos? Para isso, a gente tem que ficar atento às mudanças. A gente tem que estar preparado para as mudanças e a gente fazer acontecer. Então, essa é a minha ideia de ter passado esse vídeo. E agora eu quero falar um pouco dos riscos que a gente tem dentro das nossas lojas, dentro dos supermercados, enfim, dentro de todo o varejo. Quais são os riscos que a gente tem? Hoje a gente tem que enfrentar claramente desafios relacionados à segurança. A gente tem que proteger o estabelecimento, a gente tem que proteger o estoque, a gente tem que proteger os funcionários que ali estão diariamente, a gente tem que proteger também os clientes. Então, existe um desafio total voltado para a área de segurança. E também a gente tem que ter o gerenciamento perfeito de toda a cadeia. Então, desde a entrada de produto até a saída de produto, e, é claro, essa ponte entre entrada e saída, que é o relacionamento com o cliente. Para isso que a gente tem que fazer uma boa gestão da loja. Sem uma boa gestão, você certamente não sabe o que está acontecendo dentro do seu estabelecimento comercial. E você precisa focar nisso, você precisa conhecer detalhes, tá certo? Há um tempo atrás, o Henry Ford, todo mundo conhece aqui o Henry Ford, não é? Ele foi numa entrevista coletiva, diversos jornalistas ali presentes, e então ele foi questionado com a seguinte pergunta, né? O jornalista queria saber sobre um detalhe de um produto da produção dele. E aí ele não sabia responder. Ele simplesmente falou, eu não sei. Por que ele disse isso? Ele achava que ele não precisava saber de tudo. Então ele pegou e respondeu assim para os jornalistas. Olha, eu vou responder essa pergunta da seguinte forma. Aí ele chamou alguns funcionários de confiança dele, especialistas, e disse para o jornalista que fez a pergunta, o que eu preciso saber está aqui ao meu lado. Eu preciso de pessoas especialistas que tenha a informação e os detalhes. Então, isso foi lá no passado. Estou contando essa história para vocês entenderem. No dia de hoje, isso é aplicável? Não é. Concorda comigo? Faz sentido isso para você? Você precisa ter controle absoluto e entender cada parte do seu negócio. Se você deixar na mão de outra pessoa, você vai ficar decepcionado em algum momento. Tenho certeza disso. Você precisa entender, mesmo que seja o mínimo de cada parte, para você ter controle daquilo que você toma à frente no seu negócio.
E aí a gente tem também a preocupação com a segurança de toda a equipe, ou seja, aqui eu estou incluindo a equipe da loja, né, os funcionários, colaboradores. A gente tem que ter também uma preocupação com o furto interno. O que é um furto interno? São os próprios funcionários que metem a mão lá no estoque, roubam mercadoria, roubam produtos, assaltos. Como que a gente evita isso? Né? Como que a gente evita a entrada de pessoas maliciosas para dentro do estabelecimento? Então, isso daí é interessante, né? A gente entender todos esses conceitos e vamos aplicar agora com produtos de segurança. Vamos a algumas informações aqui a respeito disso. Veja só, olha que informação chocante. De acordo com estudos da Abras, a GPP e a Provar e Nielsen, são alguns órgãos voltados para o varejo, as perdas no varejo brasileiro estão distribuídas da seguinte forma. Olha só esses dados. Quebra operacional corresponde a 32,8%. Furto externo, 19,5%. Furto interno, 15%. Erros administrativos, 15%. Fornecedores, 9,5%. E outros ajustes, 9,10%. E de acordo com a Associação Brasileira de Supermercados, que é a Abras, os furtos correspondem a aproximadamente 29% das perdas no setor de supermercados. Isso gera um prejuízo muito grande, cerca de 3% do faturamento das empresas, o que corresponde a 6 bilhões de reais. Olha, no passado eu já trabalhei em supermercado e eu sei muito bem que esse acontecimento acontece de verdade, é uma realidade. Os supermercados perdem muito, mas muito mesmo, com quebras. E aqui a gente tem esses 3 primeiros itens, que correspondem aos 32%, 19% e 15%, realmente a gente consegue resolver alguns problemas relacionados a esses 3 principais itens que correspondem à maior porcentagem aqui de perdas no varejo, utilizando as câmeras de segurança. A gente vai entender isso daqui a pouco. E aí a gente parte para outros desafios, que são os desafios do negócio. Então a gente precisa não somente proteger, né, proteger fisicamente o estabelecimento contra invasões, a gente precisa também estar focado no negócio. Então aqui a gente precisa coletar informações dos clientes. Se você não conhece o seu cliente, como é que você vai conseguir vender para ele? Faz sentido isso para você? Não é? Hoje você tem que entender o cliente, entender o sentimento dele, não somente a mente, mas você precisa entender o coração. Então, essas informações a gente precisa coletar. Eu quero mostrar uma inteligência que está por trás dos produtos, das câmeras, que é capaz de coletar informações dos clientes. Depois você tem a coleta de dados, informações de vendas, análise do fluxo da loja, do estabelecimento comercial, e você vai visualizar tudo isso numa plataforma. Então, esses são os desafios da gerência. Se você hoje fosse o gerente de uma loja, qual é a sua preocupação? Qual é a preocupação de gestão? É deixar a mercadoria bem produzida, bem visível, atender bem o cliente, conhecer quem são os clientes, quais são os clientes fiéis, quais são os clientes leais. E existe uma diferença, eu não vou me aprofundar nisso, mas existe uma diferença entre cliente leal e cliente fiel. Mas essas informações, todos esses dados, a gente precisa coletar, a gente precisa conhecer. Se você não conhece isso, você certamente tende a fracassar mais cedo. E a gente não quer isso. Concorda comigo? Então, eu quero aqui chamar a atenção, vou fazer um questionamento e eu quero que, antes de obter a resposta, aqui, que eu vou mostrar algumas das respostas, eu quero que você reflita. Escreve aqui no chat, o que você acha? Escreve para mim, digita aí, quais as razões que levam o consumidor a desistir da compra? Você sabe? Se tem algo em comum entre nós,
é que todos nós aqui também somos consumidores. Pensando nisso, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, você já desistiu de comprar algo. É ou não é verdade? Por quê? Por que que você desistiu de fazer a compra? Digita no chat, digita aqui para mim, você também no Instagram, participa aqui comigo, e eu vou dar algumas respostas. Primeiro de tudo, você precisa entender a jornada do consumidor. Então, você como gerente, você precisa entender a forma e o modelo do seu negócio e dizer para si mesmo como eu atraio o cliente. Depois que eu atraio o cliente, como que eu vou converter esse cliente aqui, abrir um relacionamento com ele. E a partir daí, eu tenho que criar uma fidelidade com o cliente, para ele sempre retornar, para ele comprar de novo. Não morrer uma única venda. Ali, se você compra uma única vez, não é legal para a loja. É importante manter um histórico. Então, o cliente, ele precisa voltar. E ele só volta quando ele é fiel. E você precisa fidelizar o cliente. Então, esse aqui é o funil da jornada do consumidor. Depois eu posso postar no Instagram também qual é esse funil para vocês entenderem esse conceito, que é atrair, converter, relacionar e fidelizar o cliente. Então, uma das coisas que levam o cliente a desistir da compra é experiência ruim. E eu acho que esse daqui é um dos principais, se não o principal. Uma pesquisa revelou que experiências ruins de compras resultam em um prejuízo anual de 2,5 trilhões de dólares para os varejistas. Você já imaginava isso? O que é uma experiência ruim? Olha só, hein? Em contrapartida, veja só, em contrapartida, os ganhos decorrentes de experiências agradáveis, experiências positivas, chegam a 1 trilhão de dólares. Então, hoje a gente vive também no momento, no mundo da experiência. Você tem que dar experiência para o seu cliente, experiências positivas. Semana passada, estava em home office, e aí eu fui pedir uma Marmitex aqui. E aí eu acessei lá o iFood, ok? Para pedir em um estabelecimento novo. Mas esse estabelecimento novo tinha um bom conceito. Só que aí o que aconteceu? A minha refeição demorou absurdamente para chegar. Tempo absurdo. Espera longa. E era um dia de semana qualquer, né? Era um dia que não tinha tanto movimento assim. Além de demorar, chegou fria. Extremamente gelada a refeição. Então, qual é a experiência que eu tive? Desagradável. Desagradável. Você acha que eu vou voltar a comprar nesse restaurante? Pode vir pandemia, passar pandemia, mas essa vai ser a minha última opção. Então, a experiência ruim, ele gera prejuízo e gera transtorno para o cliente. Depois a gente tem um outro item fundamental que leva o cliente a desistir da compra, que é a demora no checkout. A demora para ser atendido, está aqui um dado que de 7 a cada 10 consumidores já desistiram de uma compra em decorrência de um serviço ruim. Esse percentual sobe para 85% entre consumidores brasileiros. Então, aquela frase, né? Brasileiro gosta de filas. Já ouviram isso? Comigo não é desse jeito, não. Aonde eu vejo fila, e a fila já me fez desistir de comprar, já me fez abandonar um produto que estava no meu carrinho. Eu não sei vocês, mas eu não suporto fila. Quando você tem aquela fila imensa, você está perdendo tempo. E o que a gente menos quer na vida é perder tempo, né? Aquela outra frase, tempo é dinheiro. Tempo gera resultado. A gente não pode perder tempo. Então, a fila gera perda de tempo. Não é legal. Demora para ser atendido? Não é legal. E também tem aqui o terceiro item que eu quero passar para vocês, que é a falta de atendimento personalizado. Você sabia que através da personalização, você cria uma aproximação com o cliente, melhora o relacionamento com ele? Então, é o conceito de entender
para atender. Vocês já ouviram isso? É um conceito de marketing. Isso daqui é o básico, é o fundamento básico do marketing. Você tem que entender o cliente para conseguir atender às suas necessidades. E isso faz todo sentido. Se você não entende, você não vai atender ele adequadamente. E ali, a experiência vai ser desagradável, ou você simplesmente vai dar a ele um conceito, um produto, diferente daquilo que ele espera. Então, um cliente fidelizado, ele volta a fazer negócio. Por isso que você precisa fazer um atendimento personalizado. E eu vou mostrar aqui para você, através de uma câmera, você vai conseguir reunir todos esses 3 conceitos que eu passei aqui agora para você, esses problemas que geram negatividade nas vendas. Como resolver os principais desafios e riscos que eu falei para vocês até agora? Vamos então. Então, aqui a gente precisa entender sobre a solução de varejo, que a gente deve fazer a prevenção de perdas. Então, dentro do conceito de prevenção de perdas, a gente conta com monitoramento sem pontos cegos. Isso daí é fundamental, é claro. Você tem que espalhar câmeras que consigam ver 360 graus. Tem gente que quer economizar em ponto de câmera, mas uma economia ali vai gerar um prejuízo lá na frente. Então, a gente tem que dimensionar corretamente, porque o que os olhos não vê, certamente poderão ocasionar perdas. Você precisa enxergar tudo o que acontece. Você vai conseguir identificar criminosos. É isso mesmo. Você já sabe, através aí da nossa solução, que hoje a gente conta com recurso de vídeo analítico inteligente, com câmeras que têm a capacidade de fazer o reconhecimento de pessoas. Então, a partir do momento que você flagra alguém roubando a sua loja, você pode incluir essa pessoa no banco de dados, onde você vai identificar essa pessoa como um indivíduo criminoso, e sempre quando essa pessoa voltar ao local, que isso daí acontece muito, não é? Então, você pode já receber um alerta, um pré-alerta, dizendo que ali está uma pessoa suspeita. Integração com o ponto de venda. É importante também você saber todas as mercadorias que estão passando pelo seu PDV, né? Uma vista completa e geral da loja. Aí você precisa melhorar também a gestão da operação. Aqui a gente cita o mapa de calor, com inteligência artificial, para você enxergar quais são os pontos de maior volume da loja, a demografia, o fluxo dos clientes, quem entra, quem sai, a quantidade que entra e que sai, né, do estabelecimento, quais são os dados de vendas que você tem ao longo do dia, e você cria uma melhor experiência do usuário. Porque se você reconhece quem está na sua loja, se você reconhece quem é o cliente, você consegue também dar um tratamento diferenciado a esse cliente. Você consegue fazer uma propaganda inteligente, direcionada para o seu público-alvo, né? Você consegue garantir a entrada em um estacionamento sem ticket, sem você abrir a janela do seu automóvel para retirar um ticket. Então, fica mais tranquilo. Tendo aqui uma visão geral, eu estou apresentando aqui um mapa. Então, imagine um mapa, você que está no Instagram, imagine um mapa de uma loja. Você tem o quê? Você tem a parte de administração da loja, você tem o seu estoque, tem o estacionamento, o piso da loja, tem também os caixas para você fazer o pagamento e a entrada, né? Então, a gente começa logo pela entrada. Você precisa saber quantas pessoas estão entrando, você precisa gerenciar, então, o fluxo das pessoas, conhecer o seu público, fazer a segurança em torno da loja ou dentro da loja, dependendo se for uma loja de shopping, você vai fazer uma segurança mais rígida no interior da loja. Então, tudo isso a gente atua com as câmeras de segurança. É possível fazer toda uma integração com esse conjunto de soluções. Por exemplo, na mesma plataforma, você vai ter imagem de vídeo, você vai ter a gravação e a busca de gravação, você vai ter o controle de acesso das pessoas ao estoque, isso é importantíssimo. Você vai conhecer quais são os veículos que estão entrando na loja. Como que você faz isso? Com câmeras
que tem a leitura de placa automática. Então, ela reconhece as placas dos veículos e, com isso, você consegue fazer a ligação entre veículo, cliente, quem está entrando. Então, é uma série de fatores que você consegue incorporar na sua solução. Vamos pensar aqui na entrada de uma loja. O que é importante você saber? É importante você saber o fluxo de movimento. Você entender o fluxo de movimento, você consegue otimizar o atendimento, você consegue melhorar o desempenho dos seus colaboradores, e ali, então, você passa a conhecer o público que está frequentando a sua loja. Para a área de entrada, é importante que a gente possa ter o reconhecimento dos clientes. Então, olha, você como cliente, se fosse reconhecido e recebesse um tratamento VIP, você iria gostar? Não é gostoso você ser cumprimentado pelo nome, chegar no estabelecimento e aí falar: seja bem-vindo, Eric, que bom que você voltou aqui, tem um produto que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, esse tipo de relacionamento ele é importante. Então, reconhecer os clientes oferece um serviço de atendimento diferenciado. Assim que o cliente especial entrar na loja, para aumentar a fidelidade do cliente, você o reconhece através de uma câmera com reconhecimento facial. Aqui a gente tem alguns produtos que tem a câmera, tem o NVR, tem o software, e ali eu tenho um vídeo curto só para vocês entenderem como que é feito essa parte aqui de reconhecimento. Você vê que é muito rápido. O reconhecimento facial é questão de milissegundos. Você já reconhece a pessoa e já recebe a notificação dela via pop-up, via um alerta aí na sua tela de monitoramento. Quais são os valores, portanto, que a gente tem que guardar aqui? É a questão do reconhecimento do cliente, para você gerar um tratamento diferenciado, e também para você fazer a prevenção de perdas, prevenir a perda antes de acontecer. Então, lembra-se do fato de que você pode criar uma lista de pessoas suspeitas, e se essa pessoa suspeita entrar no seu estabelecimento, o que você deve fazer? Você deve prevenir, dar atenção, olho aberto àquela pessoa, para não gerar um possível roubo. Então, isso daqui a gente faz com câmeras, com esses recursos de inteligência. E a demografia dos clientes também é muito importante. Você precisa conhecer quais são os fluxos da sua loja, quais são os períodos de pico, de maior movimento. Então, você também consegue gerar aqui o fluxo de movimento por idade. E ali, é claro, você conhecendo o seu público-alvo, você consegue direcionar também os mais derivados produtos para aquele público-alvo. Então, o fluxo por idade é interessante. A câmera ela consegue identificar o gênero da pessoa, se é uma pessoa do sexo feminino ou masculino, qual a idade dela, qual é a expressão facial dela. Então, a expressão é muito importante, porque ela vai te indicar o índice de satisfação do cliente. E esse índice ele é fundamental também para você saber se o seu atendimento, se a sua loja, ela atendeu à expectativa do cliente. Então, tudo isso são informações valiosas, informações para gestão, para gerência da loja, para o marketing também. Essas informações são valiosíssimas. Como é que você faz a contagem de pessoas? Existe uma câmera específica que só faz contagem de pessoas. É uma câmera 3D, que te dá uma margem muito alta do acerto dessas contagens de pessoas. Aqui você tem uma análise de fluxo de clientes e você vai saber o total de fluxo que entra na sua loja. É através simplesmente de uma análise de cruzamento de linha. Você define dentro da câmera essa área de cobertura, esse cruzamento de linha, e a câmera ela vai somar as entradas e vai somar as saídas. E depois, graficamente, você terá tudo isso representado lá no seu software de monitoramento. Uma gestão BI, com certeza faz a diferença. Piso de loja. Então, aqui a gente está vendo que é a área principal de compras, né? É a área onde você vai exibir os produtos à venda, são as prateleiras, as vitrines, e você precisa chamar a atenção para atrair cada vez mais os clientes. Então, aqui, a gente pode ter câmeras com 360 graus de visualização, como é o caso aqui de uma fisheye, onde você
vai ter a visão geral e também vai ter os detalhes. Você vai incorporar câmeras, zoom ótico, para você também poder acompanhar o trajeto das pessoas, do cliente. Você, inclusive, pode ter também uma câmera de lente dupla, onde vai facilitar a visualização em um corredor, não é? Aqui você consegue incorporar uma câmera portátil, chamada de bodycam, que é uma câmera onde você vai incorporar junto ao corpo, e você consegue, através dos vigilantes, do pessoal de segurança, acompanhar também todo um processo assim de trabalho, seja de uma possível abordagem, ou seja de uma possível prevenção, seguir um suspeito. Quando eu trabalhava no mercado, igual eu falei, existia uma equipe interna de seguranças que eles ficavam à paisana. Então, eles se vestiam como nós, pessoas consumidoras, sem uma identificação da loja, não tinha crachá, e aquelas pessoas, elas ficavam andando nos corredores. Então, elas ficavam observando o comportamento das pessoas, se aquelas pessoas suspeitas estavam cometendo algum ato ilícito, não é? Hoje você tem a condição de ter um olho lá em cima desse vigilante. Por isso que eu apresento aqui para você a bodycam. Né? Então, a bodycam, ela suporta comunicação via Wi-Fi ou via 4G e é capaz de você fazer um monitoramento em tempo real daquele vigilante, acompanhar o processo de abordagem dele. O mapa de calor, ele vai te dar também aqui um relatório da taxa de ocupação. Qual é a taxa de ocupação da sua loja? Ou seja, aonde o cliente ficou por mais tempo dentro daquela área. E você pode ter, através disso, né, você pode gerar dados que condizem com as vendas. Aqui a gente tem também uma função de inteligência que uma câmera ela consegue suportar até 4 áreas para você detectar aqui esse fluxo de movimento. E essa detecção inteligente, ela não só detecta a região de fluxo de movimento, mas ela consegue também determinar o tamanho da fila. Então, lembra daquele segundo ponto que eu apresentei para vocês, o que leva um consumidor a desistir da compra? O segundo ponto falava sobre a demora do check-out. Então, com essa câmera, você consegue gerenciar filas. Ou seja, se você definir aqui que o número máximo permitido para o seu caixa é de 4 pessoas, e aí vier uma quinta pessoa e você precisa abrir um caixa, você já vai receber esse alerta. Então, para não deixar os clientes ficarem esperando por um longo período de tempo, o gerente autoriza a abertura de mais um caixa, para otimizar esse atendimento. Então, isso daqui tem total importância. Então, eu recomendaria você que trabalha com projetos para linha de varejo, ou você que está acompanhando aqui, que é dono de um estabelecimento comercial, faça uso dessa tecnologia, porque vai fazer a diferença para o atendimento do seu cliente. Aqui a gente também tem a possibilidade de fazer os anúncios inteligentes vinculados conforme o público-alvo. Como é que é feito isso? Existe, então, aquela câmera inteligente que analisa as pessoas, então ela vai te dizer qual é a idade da pessoa, de forma automática, se é um homem, se é uma mulher, e através disso, ela vai recomendar produtos automaticamente para a geração de mídias. Então, você pode fazer uma interligação com essa pessoa identificada, você tem a sua mídia, quer divulgar um produto para aquela faixa etária, então, por exemplo, você quer divulgar uma linha nova de camisetas voltada para público jovem. Então, cada vez que a câmera identificar um jovem ali, automaticamente no seu display vai abrir uma propaganda do produto direcionada para o público jovem. É ou não é fantástico isso? Isso daqui já faz parte da nossa realidade. Então, você pode sim implementar no seu estabelecimento. Vitrines inteligentes, hoje existe esse conceito, né? Vitrines inteligentes. Então, você, através de uma vitrine, e até montar vitrine é muito caro, tem um custo.
não é? Quando você vai no shopping e vê uma vitrine bem montada, bem exibida, você pode ter certeza que aquilo teve um alto custo. Você precisa ter uma inteligência também para montar a vitrine. E eu acho fundamental essa solução. Se você conseguir implementar uma solução com câmeras que visam aqui entender o público-alvo, você consegue fazer uma vitrine interativa. Isso aí vai fazer também a diferença para você atrair clientes para dentro da loja, envolvê-lo e, é claro, conseguir fechar a venda. O sistema de publicação de mídia aqui é bem simples. Você vai ter servidores, você vai ter aqui o reprodutor de mídia, você vai ter os displays, então você pode contar com painéis na horizontal ou na vertical, e você consegue fazer o gerenciamento dessas mídias. E chega a hora de pagar. Então, chega a hora de pagar. Esse daqui, como eu já adiantei, é a hora, um momento crítico, porque você precisa ver e saber qual é a hora, o momento de abrir um novo caixa para atender melhor o fluxo de clientes. Então, o tempo de espera, ele não é satisfatório. O que você faz? Você vai abrir caixas e vai otimizar o atendimento do cliente, fazendo com que ele perca o menor tempo possível. Afinal de contas, ele está ali para pagar a mercadoria, levar a mercadoria e ter uma experiência agradável. Então, reduzir o número de filas vai conseguir, certamente, dar uma experiência agradável e aquele cliente, ao sair da loja, ele vai sair satisfeito. Então, ele não está só satisfeito com o produto que ele está adquirindo, mas ele está satisfeito com o serviço oferecido, com o ambiente da loja, que foi uma experiência agradável para ele. Você tem a possibilidade de fazer a integração entre o PDV e a câmera. Como é que é feito isso? Através da integração entre o gravador, então tem aqui o gravador, você tem a câmera direcionada para cada caixa, e você pode, então, receber as informações de todos os produtos, de todas as mercadorias, na câmera. Então, imagine que você está registrando camisetas, você está registrando ali produtos perecíveis, né? Então, tudo que mostra no cupom fiscal, ele é salvo sobre a imagem também. Então, isso daqui, você vai conseguir provar as transações, você vai ter evidências de quando ocorrer uma disputa de transação, né? Então, existem clientes que são assim, mais críticos, mais chatos. Então, ele está reclamando que ele comprou, mas não levou um produto, ou esqueceu o produto no caixa, né? Então, você consegue evitar fraudes também de funcionários. Na época que eu trabalhava no mercado, existia uma operadora de caixa, presta atenção nessa história, é fantástico. Ela combinava com sua mãe, e uma vez por mês, a mãe dela ia nesse mercado, enchia 2 carrinhos de compra, e simplesmente ia lá no caixa dela, e ela passava as mercadorias para a mãe dela. Então, ela pegava a mercadoria do carrinho e fingia que estava registrando. Então, ela registrava lá uma meia dúzia, né? Então, você imagina 2 carrinhos, qual é o volume que dá, né? De venda. Imagina o prejuízo. Ela registrava somente 6 mercadorias, né? E o restante ela fingia. E aí ela partia lá para embalar, colocava na sacola, e assim foi. Longos e longos meses fazendo isso, né? Então, aqui você consegue evitar fraudes de funcionários. Uma vez que você tem o monitoramento do que está sendo registrado, junto com a imagem, fica fácil de você identificar quando o funcionário está fazendo algo que não é correto, algo que que não condiz com a imagem da empresa. Então, isso daqui você pode incorporar dentro da sua solução. Basicamente, você vai colocar uma câmera IP para cada PDV e você vai ter a integração com o NVR, que é o gravador das imagens, e também passa lá pela plataforma que a gente tem aqui no nosso portfólio, que é o DSS Pro com BI, né? BI é de Business Intelligence, que você vai conseguir
fazer, de fato, o monitoramento inteligente de todos esses dados que estão passando pelo PDV. Então, o registro das mercadorias, além do cupom fiscal, você vai ter também comprovado pela imagem da câmera. E aqui a gente tem também um controle de estoque. É importante a gente controlar o estoque. Concorda comigo ou não? Aqui a gente tem a possibilidade de você colocar uma controladora de acesso por reconhecimento facial, por biometria digital ou por senha. Aí você escolhe, mas claro que é fantástico você utilizar o reconhecimento facial também aqui, porque você vai saber corretamente qual foi o funcionário que entrou naquele local, qual foi a data e hora. Então, se você tiver fazendo um inventário e você descobrir que algum produto do seu estoque simplesmente sumiu, você vai ter condições de fazer uma investigação e ali você vai encontrar certamente o suspeito, o maior suspeito de ter gafanhado lá a mercadoria do estoque. Então, é importante que a gente tenha aqui um controle de acesso bem rígido, capaz de você fazer uma identificação com inteligência. Você vai evitar perdas certamente com isso. E também a câmera. A câmera ela é uma prova da imagem, né? Então, ela vai provar o ato. Então, se você tiver um conjunto dessa solução reunido no seu controle de estoque, certamente você vai minimizar muito o risco de fazer perda por roubo, furto, ou por estrago de mercadoria também, por má conduta, né? Às vezes o profissional, ele está no meio aí do transporte de mercadorias, pode ter um acidente, né? Então, você identifica que houve um acidente, não foi por uma culpa premeditada do colaborador de estragar uma mercadoria, né? Então, isso daí é importante também. E aí a gente parte para o gerenciamento. Então, como é que a gente visualiza isso? Você vai precisar de um software poderoso, o software aqui com um indicador de toda a gerência para você entender, através da análise de fluxo dos clientes, o que está acontecendo na loja, a demografia, né? Quais são os dados de vendas, quantos produtos foram vendidos, isso daqui é importante. Então, aqui a gente tem esse aditivo dentro da plataforma do DSS, da Darwa, capaz de você ter a leitura de todos esses gráficos, e aí fica muito mais simples, muito mais fácil de você entender o dia a dia da sua loja. Aqui a gente faz, então, monitoramento online. Não precisa estar na loja o tempo todo, certo? Então, você pode fazer aí a gestão online. Então, no caso, o gerente também merece dia de folga, não é? Não precisa ele ficar lá 24 horas durante os 7 dias da semana. Então, o gerente aqui, ele consegue, ou o patrão consegue também fazer a gerência de qualquer lugar, utilizando até um smartphone. Veja como é simples. E a gestão do estacionamento? Então, tem estabelecimentos que estão aí, né, que não são incorporados no shopping, e tem a área de estacionamento, supermercados com área de estacionamento. Você pode atribuir aí uma câmera com reconhecimento de placas para melhorar também a gestão de controle de quem está entrando, quem está saindo. E a gente tem também algumas condições adversas, né, que é relacionada a furto de veículos dentro do estacionamento, ou então também você receber uma reclamação que houve ali uma danificação de algum veículo. Como é que você comprova isso? Você precisa ter câmeras para fazer essa gestão. Então, quando você tem uma câmera posicionada logo na cancela, na entrada do estacionamento, você consegue identificar a placa, reconhecer a placa do veículo e consegue também coletar, logo de cara, algumas informações sobre o veículo. Então, você vai conseguir visualizar a cor do veículo, se tem um amassado no veículo, se tem arranhão no veículo, isso tudo é importante. Então, ele ajuda a te dar evidências. Então, você, inclusive, consegue fazer o gerenciamento da abertura da cancela pelo reconhecimento da placa do veículo. Então, imagina aqui que você colocou a placa do seu veículo dentro do banco de dados da câmera. Essa é uma câmera que eu estou apresentando aqui para vocês, que é a ITC 215. Ela é uma câmera com capacidade para gerar um banco de dados de até 10 mil placas.
alta capacidade mesmo. E ela gerencia a abertura da cancela. Então, uma vez que a placa é identificada, ela pode abrir automaticamente a cancela. Então, se você tem aí um número de clientes VIPs, você já conhece a placa do veículo desse cliente VIP, ou então os colaboradores têm suas vagas para estacionar já pré-definidas, com esse tipo de recurso, você consegue fazer, assim, a liberação mais rápida, evita filas, né? Então, é importante a gente fazer uso dessa tecnologia. Para a gestão de um estacionamento mais amplo, a gente conta aqui com as câmeras panorâmicas. E é interessante porque a câmera panorâmica ela é formada por 8 sensores, te dando a visualização de 360 graus do ambiente monitorado, e te dá ainda a condição de você ter o detalhe da imagem através de uma câmera também incorporada do tipo PTZ. Então, essas câmeras, elas possuem 40 vezes de zoom óptico, eu falo da PTZ, e são 8 câmeras que estão em volta, circularmente, né? São 8 câmeras de 2 megapixels. Então, com isso, você reduz aí os custos de cabeamento, instalação. Então, você pensa que 3 câmeras, igual a gente está vendo aqui nesse cenário, 3 câmeras dessas, super panorâmica, elas conseguem substituir mais de 60 câmeras fixas. Então, tem uma economia para você. Certamente, economia de manutenção, um custo, né? Então, facilita aí o monitoramento, sem sombra de dúvidas. E aqui eu gostaria de falar para vocês, para a gente fixar na memória, por que você deve escolher a Darwin. Então, olha só que interessante, tudo que a gente aqui aprendeu hoje, a gente pode resumir no seguinte, que através de uma solução abrangente, não apenas para vigilância, e que a vigilância ela é fundamental, você precisa de ter uma câmera de segurança dentro da sua loja, dentro do seu estabelecimento comercial. Até nas nossas residências a gente tem também câmera de segurança, não é mesmo? A câmera de segurança ela faz parte, certamente, do seu negócio. Se você conseguir reunir segurança com estratégia para melhorar as suas vendas e melhorar a sua gestão, então você vai ter uma operação comercial muito mais eficiente. Então, resumindo aqui, eu gostaria que vocês fixassem na memória essas vantagens, que é a análise com inteligência artificial, análise com BI, então são os recursos avançados de análise de dados que ajudam a tomar decisões de negócios bem embasadas. Você vai melhorar a sua gestão da loja, você vai gerenciar de qualquer lugar com permissões diferenciadas, tá certo? E ainda você vai ter a integração de todo o sistema. Então, o que eu mostrei aqui para vocês, câmera de segurança, inteligência artificial com reconhecimento de placas de veículos, reconhecimento facial, análise de fluxos de pessoas, controle de acesso, tudo isso ele é integrado numa única plataforma de monitoramento, para você não ter aquele trabalho de ficar abrindo um software aqui, outro software ali, né? Imagine o processamento de dados dentro de uma máquina, como é que ficaria tão ruim, né? A gestão. Então, por isso que é interessante você ter um sistema integrado. E o DSS Pro é o software perfeito para fazer essa gestão integrada. A gente gostaria de passar aqui para você agora quais são os nossos parceiros. A gente, obviamente, a gente não tem autorização de divulgar os nossos clientes, né? Então, os clientes, eles não gostam ou não preferem de fazer a divulgação. Então, aqui a gente dá, globalmente falando, uma ideia dos nossos parceiros, quem usa essa solução já da Darwa aplicada em todo o mundo, não é só no Brasil. Veja só a lista de clientes que a Darwa tem. Com certeza, você vai em uma dessas lojas, né? E aí você também, que é desenhista de projetos, você que faz consultoria, não deixe de apresentar esse produto, essa solução que aqui a gente está aprendendo juntos, tá? Vai fazer a diferença, certamente. Aqui a gente vai abrir um
um tempo para perguntas. Então, se vocês tiverem dúvidas, digita aí no chat para a gente, para que a gente possa aí responder as nossas dúvidas e a gente fecha, assim, o nosso webinário de hoje. Lembrando que eu gostaria que vocês visitassem a página da Darwa, visitassem lá o Instagram da Darwa, o meu também, né? Compartilhe lá o que você aprendeu no dia de hoje. É muito legal a gente saber sobre aquilo que a gente aprendeu. Então, me adiciona lá no Instagram, me adiciona no LinkedIn, adiciona lá a Darwa, você vai receber sempre novidades, oportunidades e também novas agendas para você ficar sempre bem informado e aprender novas tecnologias, as novidades do mercado, tá ok? Vamos então agora partir aqui para a nossa bateria de perguntas e respostas, e eu quero que você aí faça a sua pergunta, faça a sua consideração, e aí então a gente consegue esclarecer um pouco mais, tá bom? Olha aí, o Fernando aí, ele está querendo saber se a apresentação vai ser disponibilizada no canal YouTube da Darwa. Então, olha aí, você pode visitar o canal do YouTube da Darwa, essa apresentação será, sim, compartilhada lá no nosso canal, e você pode fazer a visualização posteriormente, compartilhar com sua equipe também, quem não pôde estar presente, depois você pode compartilhar toda essa riqueza de informações. Olha, o que eu compartilhei hoje com vocês, certamente eu poderia cobrar entre R$ 1.000, R$ 2.000. São informações assim valiosas. Por isso que vocês estão aqui de parabéns por ter acompanhado essas novas ideias, esses novos conceitos. Aqui o Alisson, tudo bem, Alisson? O Alisson está perguntando aqui como que é feita a integração da vitrine virtual. Gera um alerta que dispara o vídeo? Os alertas, eles são configurados, sim. Se você desejar receber alertas das pessoas que você identifica como público-alvo, você pode fazer o uso desse artifício lá no software. Então, o software ele vai te avisar, sim, sempre quando uma pessoa aí de tal faixa etária se posicionar na frente da vitrine, você conseguiria receber esses alertas. Mas, assim, francamente, o que a gente tem visto é que a vitrine, ela é simplesmente um algo a mais, é um plus, né? Então, uma vitrine inteligente, ele, na verdade, ele vai interagir automaticamente com o consumidor, de forma tal que ele vai atrair a capacidade, vai aumentar a capacidade de levar o cliente para dentro da loja. Então, não é tão necessário assim você receber alertas, mesmo porque depois você vai ter um relatório completo através do vídeo analítico, através do módulo de BI, qual foi a pessoa que passou lá, quais foram as pessoas, quais as quantidades, quais os públicos, né? Quais são a quantidade de mulheres, homens e a faixa de idade deles. Então, isso daí é interessante, viu? O Pablo está parabenizando aqui a apresentação. Muito obrigado, viu? Obrigado aí pelo apoio, obrigado pela sua participação, ô Pablo. A webcam aqui, se é da Darwa? Não, não é não. A webcam aqui é integrada aqui do meu Note mesmo. Vamos lá. Tem o Flávio está perguntando como é e quanto é o armazenamento de dados da controladora de acesso para reconhecimento facial. Bem, de fato, você vai armazenar fotos, né? O tamanho da foto vai depender da resolução da foto que você vai armazenar. Mas existe uma calculadora da Darwa, depois você pode baixar essa ferramenta no nosso site, que você vai ter uma ideia do tamanho do frame, né? O tamanho da imagem por uma resolução de 2 megapixels ou de 1 megapixel. E ali você vai conseguir, em algumas
controladores da Darwa, você consegue ter um banco de dados de até 100 mil pessoas. Então, é bastante. Ela aguenta bastante, ela tem uma memória suficiente para suportar 100 mil fotos armazenadas dentro dela. Vamos lá, essa é a hora, hein? Quem tiver pergunta, manda ver aí. E eu queria novamente aqui fazer um agradecimento a todos que estiveram presentes aqui nesse webinário. Depois, diga para a gente, manda sua mensagem lá no meu LinkedIn, manda uma mensagem no meu Instagram, manda também mensagem lá na página da Darwa, no LinkedIn da Darwa, ou então no Instagram da Darwa. Compartilha conosco o que você pôde aprender, o quão importante foi passado aqui para você todas essas informações, porque isso daí vai fazer diferença para você alcançar novos resultados. Então, a gente vai se encerrar por aqui, agradecendo a participação de todos vocês, e conte comigo numa próxima apresentação. Eu tenho, me parece que aqui a produção vai fazer uma agenda para o mês de julho, eu estarei aqui novamente apresentando um pouco mais de tecnologia, novos conceitos e novas informações para vocês conseguirem fazer mais vendas de produtos. Então, um abraço, pessoal, a gente encerra por aqui e até a próxima.